Estava aguardando aqui o fim do primeiro ato da farsa que estava sendo feita pelo ministro Alexandre de Moraes. É uma tristeza no coração ver como uma pessoa pronuncia um voto político com tanta raiva, fala com tanto ódio. Parecia um líder do governo do PT no Supremo, proferindo palavras sem embasamento jurídico, sem vinculação com absolutamente nenhuma prova, como quem está ali praticando uma vingança, porque na cabeça dele parece que Jair Bolsonaro queria matá-lo. É o que ele é acusado, é o que Alexandre de Moraes acusa Bolsonaro, uma das acusações, né? Como se tivesse alguma participação no tal plano verde-amarelo, punhal verde-amarelo. Então a ficção desse plano punhal verde-amarelo é na mesma proporção da ficção desse voto de Alexandre de Moraes. E de ontem para hoje, a gente conseguiu algo que é muito raro de se ver, com provas, aqui sim com provas, que é a manipulação de um processo judicial, em especial por um ministro da mais alta corte do judiciário desse Brasil. O ex-assessor dele denunciou uma série de coisas na Comissão de Segurança Pública na semana passada e hoje chegou uma perícia confirmando o que ele havia denunciado. Em especial, a manipulação processual por ocasião de uma busca e apreensão determinada pelo Alexandre de Moraes contra um grupo de empresários lá nas eleições de 2022, enquanto o Tagliaferro denuncia que foi procurado pelo juiz assessor de Moraes para ajudar na fundamentação desta decisão, que já havia tido seus efeitos iniciados, já que a busca e apreensão já havia acontecido. Dias depois, Tagliaferro é procurado, diz que ajudou no mapa mental e uma série de outros detalhes nessa decisão do Alexandre de Moraes, porque tinha pego muito mal para o Alexandre de Moraes dar uma decisão apenas com base em uma matéria de imprensa. Então, ele dá essa ajuda, devolve ao juiz auxiliar do Alexandre de Moraes e que volta para o processo. E pasmem, a perícia que foi feita não foi sequer ainda sobre o que denunciou o Tagliaferro. A perícia, um parecer técnico, está aqui, um parecer técnico, exame documentoscópico digital. Quem solicitou foi um jornalista com coragem, David Agape, e foi feito por dois renomados peritos, Reginaldo Tirotti e Jaqueline Tirotti. O que diz essa perícia? Confirma que a sentença dada por Alexandre de Moraes foi redigida após, 6 dias após a sentença ter sido dada, com data retroativa, portanto. A sentença foi produzida 6 dias depois e lançada como se tivesse sido feita no dia que ele tomou a decisão. E o mais interessante, como eu disse, que não é uma perícia feita sobre o documento fornecido por Tagliaferro. Foi feita com base no próprio documento do Supremo Tribunal Federal, que é público. Foi extraído da página do STF. De lá extrai-se um documento que é a sentença de Alexandre de Moraes e a perícia comprova, pelos metadados do documento do Word, que é como foi feita essa sentença, que ela foi criada e modificada no mesmo dia, 6 dias após a sentença. Eu vou só ler aqui um pequeno trecho da conclusão, segura para mim, por favor, da conclusão dessa perícia, que é um escândalo isso daqui. Eu entendo porque muitos da imprensa ficaram preocupados de publicar essa denúncia que estava na mão de alguns já. Conclusão da perícia. Os peritos examinaram o documento questionado, chegando à conclusão de que o referido documento foi antedatado. A data declarada, 19 de agosto de 2022, que é a data onde ele deu a ordem para a realização da operação sobre o grupo de empresários, diverge da data técnica de compilação, ou seja, de concepção
de nascimento desse documento, que foi em 29 de agosto de 2022. E não apresenta assinatura digital, porque quem faz esse documento é o delegado chamado Fábio Schor, e que ele não assina digitalmente, sem validade nenhuma legal a assinatura dele, e conclui aqui o parecer. Não apresenta assinatura digital, apenas um transplante de assinaturas, não sendo possível lhe atribuir a autoria inequívoca. Um parecer técnico que nem precisava, né? Vocês vão se lembrar daquela operação spoofing, que foi deflagrada em função da então Vaza Jato, em que as provas que foram extraídas ilegalmente de alguns celulares foram validadas juridicamente na sequência para poder colocar o Lula aonde ele está hoje. Portanto, nem precisava de perícia, mas nós estamos tendo cuidado de fazer essa perícia. O que vai ser feito a partir de agora? Nós vamos oficiar todos os ministros do Supremo Tribunal Federal para que tomem ciência dessa grave denúncia de uma fraude processual feita por um membro do Supremo Tribunal Federal, solicitando que seja aberta uma investigação e que seja suspenso esse julgamento que está em andamento até que essa investigação seja concluída pelo... A gente vê aqui a fala do senador Flávio Bolsonaro, filho do Bolsonaro, da gravidade das declarações de Tagliaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, que trabalhou com ele ali por anos, né? Ele sendo até o presidente do TSE, época das eleições. Aí os outros senadores nesse vídeo de mais de 1 hora vão falar também, mas o Flávio já disse tudo aqui para o nosso vídeo, mostrando o estado de exceção que o Brasil se encontra. Então é um juiz fake news, é um juiz que usa o poder do Estado para ferir os direitos humanos e não cumprir a democracia do jeito que eles gostam de falar. Eles estão condenando um ex-presidente sem provas da cabeça deles e por um viés político e partidário. É isso, está bem notório. E a imprensa brasileira, que eu aqui no canal noticio algumas coisas da Rede Globo, da Globo News, da Natuza, da Saadi, jornalistas militantes desse consórcio, e a gente vê claramente que eles não colocam nem essa matéria aí do Senado. Aqui o canal é do Senado Federal. Eles não noticiam isso. Eles só noticiam o que interessa ao Lula, à esquerda. Então você vê que eles prestam um serviço público com interesses com viés político partidário. Não é um serviço público para o povo brasileiro. É para enganar o povo brasileiro. E muita gente já acordou. Então você vê que essas declarações, esse documento, mostra claramente a farsa de Alexandre de Moraes, e por isso que os Estados Unidos sancionou ele com aquela lei Magnitsky, porque ele é um violador dos direitos humanos e deveria estar afastado do cargo. Não, mas a imprensa brasileira, a Rede Globo, fica passando pano na cabeça de Alexandre de Moraes e dizendo que ele é um grande juiz que está fazendo a democracia, e a gente está vendo que não é nada disso, né? São narrativas da esquerda. Ele faz essa papelada, essa malandragem toda no Poder Judiciário. O Esperidião Amin, que não está aqui nesse discurso, também disse que ele faltou com a verdade sobre o voto impresso, que não existia documentos, é a ideia da cabeça de Esperidião Amin. Ele foi há pouco, tem um vídeo dele aqui no TV Senado, também mostrando, desfazendo a mentira, a fala do Alexandre de Moraes mentirosa sobre o voto impresso, que existe um documento de 2018 mostrando que os analisaram tudo e viram falhas nas nossas eleições e que era debatido na época a instalação do voto impresso no Brasil. E não tem nada a ver com Bolsonaro. Esperidião Amin fala isso. E o Alexandre de Moraes faltou com a verdade na condenação de Bolsonaro ontem, citando o nome do senador Esperidião Amin. Então você vê que o Alexandre de Moraes, ele trata o Estado, o Poder Judiciário, como se fosse o quintal da casa dele, inventando uma série de narrativas e prejudicando o Brasil e a democracia e condenando quem ele quiser, né? Ele absolve quem ele quiser e condena quem ele quiser e prende quem ele quiser. Então não é bem assim. Existe uma lei, existe a Constituição Federal que ele não cumpre. Ele deve ser afastado, né?
E esse golpe fantasioso deve ser rasgado em pedacinhos e jogado na lata do lixo, porque não tem valor nenhum. Uma pessoa sancionada, que fere os direitos humanos, ela não pode estar à frente, né, do Poder Judiciário. Isso aí já é um crime absurdo que o Brasil está cometendo. Eu já vou colocar o vídeo aqui, a nota da Casa Branca, também isso foi assunto ontem, dizendo que Donald Trump está disposto de usar a glória econômica dos Estados Unidos e a força militar para combater a liberdade, a falta de liberdade de expressão nos países, citando o Brasil. Ela falou isso ontem na Casa Branca, porta-voz. Eu vou colocar esse vídeo agora. Censura, mas também sobre eleições. Estamos vendo agora em vários países da Europa que muitos candidatos estão sendo impedidos de competir nas eleições e está tendo muitas preocupações agora com o presidente Bolsonaro. Tudo isso está vindo no contexto de um aumento de censura em plataformas americanas e censurar americanos. Eu estou pessoalmente sob investigação criminal no Brasil, junto com alguns colegas, por publicar os Twitter Files. O presidente está considerando algumas ações que possam, em relação à convicção que pode acabar com a candidatura de Bolsonaro. E estamos vendo também um candidato na Americana com investigações contra ele, falando que ele adora o Senhor dos Anéis e é por isso que ele é um extremista. Se você puder adereçar isso, muito obrigado por estar aqui. Eu sou muito grato pelo que a administração do Trump está fazendo pela liberdade de expressão no exterior. Sim, Michael, muito obrigado. A liberdade de expressão é provavelmente a questão mais importante do nosso tempo. Ela está na nossa construção e o presidente acredita muito nisso e ele mesmo enfrentou muita censura antes de voltar aqui ao Salão Oval em Washington e ele leva isso muito a sério e eu sei que o vice-presidente também e todo o governo Trump, e é por isso que nós vamos tomar ações significativas em relação ao Brasil, tanto em termos de sanções e também em tarifas para vários países em volta do mundo. E muitos países ao redor do mundo agora estão punindo seus cidadãos assim, e dessa forma, enquanto o presidente está alavancando os Estados Unidos para proteger nossos interesses no exterior, eles também está garantindo que a liberdade de expressão esteja presente nos Estados Unidos. Então, eu não tenho nenhuma ação adicional para te falar hoje, mas eu posso te dizer que essa é uma prioridade para esse governo e o presidente irá usar toda a glória econômica e militar dos Estados Unidos para proteger a liberdade de expressão em todo o mundo. Aqui esses dois patetas, ontem, por causa das declarações ali na Casa Branca, eles ficaram apavorados. A intervenção dos Estados Unidos no nível militar. Então, quando você vê o Daniel, guerrilheiro treinado em Cuba, vestindo amarelo, é sinal que eles estão apavorados, entendeu? É José Dirceu e o outro comunista ali, né, do Lula. Esses dois aí estão apavorados com as declarações, né, da Casa Branca de Donald Trump, que vai atingir o Brasil com nível militar para poder calar a boca dessa gente que só fala besteira e desses juízes incompetentes que ferem a liberdade de expressão. Vamos escutar, né, as baboseiras que esses dois patetas estão falando aí, olha. A gente estava conversando sobre um momento de ataque à soberania nacional e agora ainda recebemos a notícia da representante do governo dos Estados Unidos, em nome do Donald Trump, citando o Brasil, dizendo que além das sanções econômicas que tem adotado, poderão usar táticas e iniciativas militares. O Brasil é um país soberano. A gente sabe que os Estados Unidos sempre tratou, não só o Brasil, mas a América Latina como o quintal deles. Agora, tem levado isso a um nível, atacando a nossa economia, querendo levar os empregos para lá. Contando com traidores da pátria aqui, que inclusive usam a bandeira dos Estados Unidos em manifestações do 7 de setembro. E agora, ainda fazendo uma ameaça de ataque militar a um país soberano. É muito grave. Por isso, nesse momento, mais do que nunca, é necessário que todos os patriotas, verdadeiros patriotas, se unam para defender o Brasil. Defender o Brasil, defender o povo brasileiro, defender as nossas pautas e, acima de tudo, defender a nossa soberania, né, Zé? Exatamente. Quero reafirmar o que disse o Bozo. Todos os patriotas, independente de partido político, de classe social. O que está em jogo é a soberania e independência do Brasil, o bem-estar das famílias brasileiras, porque o ataque foi a nossa economia, a nossa democracia. Agora o ataque pode ser até militar, a porta-voz foi muito clara, não vacilará a usar meios econômicos e militares. O Brasil
vai se defender, sempre se defendeu. Nós vamos lutar e manter a nossa soberania, a nossa independência. Portanto, é hora de todos os patriotas se unirem. Um amplo movimento Eu Defendo o Brasil, ir às ruas e apoiar o presidente Lula, que é chefe de governo e de Estado. O que está em jogo é o governo, o bem-estar da saúde brasileira, a nossa economia e o Estado brasileiro, a nossa independência. Portanto, vamos defender o Brasil. É isso, gente. Se some. Então vocês viram aí a fala do José Dirceu, que vem articulando no Brasil já há muito tempo. A gente sabe que as decisões de Moraes, do STF, são dadas por esse grupo aí. E você vê que os Estados Unidos têm razão, porque eles não podem transformar isso aqui no Nepal, a confusão ontem desgraçada no país, e os civis fizeram uma revolução e pegaram as autoridades e jogaram até no Rio, incendiaram casas. É isso que o Brasil vai chegar nesse extremo, porque a esquerda quer controlar, quer roubar, quer fazer tudo, é uma ditadura desgraçada, e condenando um ex-presidente que não cometeu crime algum. Não existe provas, existe a fraude de Alexandre de Moraes, ele já foi sancionado, já foi avisado, e mesmo assim eles estão dobrando, triplicando a aposta. Então eles vão usar a força militar, acredito, né? E sanções chegarão aí, pesadas em cima do Brasil, por causa dessa turma que está no poder fazendo arruaça, entendeu? Vestindo até a camisa do Brasil agora com medo, porque eles são vermelhos, né? Comunistas. Então, querem regular as Big Techs, como aconteceu em Nepal ontem. Eles querem taxar, taxa todo lado. 1 quilo de carne custa R$100, uma carne mais ou menos. O café custa R$120, 1 quilo de um bom café aqui no Brasil. Desse jeito, entendeu? E eles estão querendo, achando que está tudo bem. E o presidente Lula não deveria estar na cadeira presidencial, entendeu? Um cara que foi condenado a uma opção de coisa, de roubo, ele e a turma dele da Lava Jato, que foi desfeita pelo STF. Então não tem lógica essa fala deles. Então, os Estados Unidos está preocupado com razão, porque ele já sancionou Alexandre de Moraes, eles já sancionaram, e ele não retrocede, ele está piorando a situação, condenando o Bolsonaro, vai vir chumbo grosso dos Estados Unidos, sim. E a gente está aqui para ver a cena dos próximos capítulos. Alexandre da Medicine News, nos ajude a chegarmos a 20 mil inscritos, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, no WhatsApp para um amigo, até mesmo inimigo, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.